E voltamos agora com a nossa primeira entrevistada aqui no nosso novo cenário. E ninguém melhor para falar deste tema que nós vamos abordar agora, que é como conciliar carreira e maternidade, do que a Renata Martins, que acabou de dar o depoimento dela para a gente aqui. Renata, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres Empreendedoras. Muito obrigada, Poli. Um prazer estar aqui com você, ser a entrevistada de hoje, depois de ter visto ali o meu depoimento. Obrigada. Eu é que agradeço mesmo a sua presença. Você é uma pessoa que já está com a gente, participando do nosso Clube de Negócios já há alguns anos, né? Tem uma história com a gente, tanto que, né, todo mundo pôde conferir no seu depoimento. E você é perfeita para falar desse tema, porque além de ser psicóloga, né, de entender sobre comportamento, tudo melhor que ninguém, né, com essa profissão sua, você também é mãe de 3 filhos pequenos, né? E a gente quer assim que você possa passar para as nossas ouvintes, as mulheres que estão nos assistindo, como que é esse dia a dia e como é que você faz para conciliar maternidade e carreira, dando conta de tudo e fazendo o sucesso profissional que você tem feito. Poli, muita gente me faz essa pergunta, né? Nossa, como que você dá conta? Principalmente nas redes sociais, às vezes eu escuto muito isso. E eu falo assim que minha vida profissional e pessoal se confundem, né? Porque eu sou psicóloga materna, trabalho com mães e sou mãe, enfim. A gente pega a experiência acadêmica, a experiência de consultório e a experiência pessoal e une tudo e consegue ajudar também outras mães, outras mulheres. Eu falo que o primeiro ponto, Poli, é a organização, né? Você tem que saber primeiro o que você quer, porque existem vários perfis de mães. Eu falo, tem aquela mãe que ela quer ser mãe e dona de casa. Ela não tem intenção de trabalhar fora, né? Ela quer ficar, cuidar dos filhos. Tudo bem, se isso for uma escolha dela realmente. Tem aquela outra mãe que ela quer trabalhar, mas ela não quer sair para trabalhar das 8 às 18, bater ponto, aquela coisa de às vezes ter que deixar os filhos o dia todo na creche. Para ela, esse modelo de trabalho não é legal. Então, ela vai ser uma mãe empreendedora, ela vai tentar um trabalho meio período, autônomo, né? E também tem aquele perfil de mãe que trabalha em corporações, que realmente tem aquelas carreiras, né? Que trabalha das 8 às 18, às vezes até mais, e que precisa mesmo de uma rede de apoio muito grande para poder conciliar com os filhos. Então, tem que identificar primeiro qual é o seu perfil, que tipo de mãe você é e de profissional também, até que ponto o trabalho tem a importância para você. E buscar um equilíbrio através de uma organização, especialmente de uma rotina organizada. Tanto para as crianças precisam ter uma rotina organizada, quanto para a mãe também, para aquela mulher, para que ela possa conseguir conciliar com tudo, sem negligenciar o trabalho e também sem negligenciar a educação dos filhos, porque a terceirização da educação é algo muito delicado, né? A gente precisa considerar que crianças pequenas, especialmente na primeira infância, elas precisam de uma participação ativa dos pais, né? Não só da mãe, do pai também, mas enfim. Então a mãe tem que tomar esse cuidado, porque eu falo que se ela terceiriza demais, deixa demais os filhos de lado aqui no comecinho da infância, depois ali mais pra frente, na adolescência ou até na vida adulta, ela vai ter que parar o que ela tá fazendo para olhar para esses filhos, né? Então, por que não já começar direitinho? A gente vai equilibrando. Eu costumo dizer assim que existe tempo para tudo nessa vida, né? Então, às vezes, num primeiro momento, a gente precisa desacelerar um pouquinho do trabalho, se a mãe tiver essa opção, claro, para que depois a gente possa ser mais livre, aos pouquinhos ir ampliando aí, né, esse tempo que a gente pode se dedicar. E a gente não pode esquecer que tem aquela mãe que realmente precisa trabalhar, né? Que é, no caso, CLT, que tem que... Exatamente, que a renda dela é muito importante na família, quando não é a única, porque às vezes ela é uma mãe solteira. Exatamente, né? E daí fala, ai, Renata, eu escuto muito dessas mães, assim, às vezes chegam desesperadas, falam, nossa, eu não tenho tempo de estar mais com os meus filhos, eu preciso trabalhar muito, como que eu faço? Tem jeito também, né? A gente fala que daí é usar o tempo que está com os filhos com qualidade para que ela possa compensar esse tempo todo que às vezes a criança ou está na creche, ou está com os avós, ou com alguma babá, né? Mas para que ela crie um vínculo com esse filho, para compensar também a falta desse tempo às vezes. Legal, bacana. E para aquelas mães que não têm com quem deixar, porque tem muitas situações. Às vezes tem uma mãe que tem uma creche, consegue deixar.
mas dependendo não consegue uma creche período integral. Né, eu creio que, não sei bem como que é aqui no município, mas tem a questão dessas creches que são meio período só, né? E a mãe, às vezes, quer trabalhar, às vezes ela tem dificuldade de encontrar um trabalho CLT, exatamente por ter filhos pequenos, a gente enfrenta essa situação, esse preconceito, inclusive, com a mulher, né? Porque a primeira coisa que numa entrevista perguntam é se você tem filho, né? E qual a idade dos filhos e com quem você deixa. Eu já passei por entrevistas e eu sei que eu fui rejeitada por ter filhos pequenos. Então, muitas vezes a saída é empreender em casa, em um talento que você tenha, para você poder ter uma renda, gerar uma renda e poder, naquele momento que você não conta com uma rede de apoio, você estar com os seus filhos também, né? Então, nesse sentido, uma mulher que empreende, vamos olhar para essa nesse momento, essa que está empreendendo com algum talento dentro de casa e com os filhos, como é que ela faz? Porque a rotina da casa também tira muito foco da gente do trabalho, né? Então, como é que essa mulher faz para ela se organizar? Esse é o grande dilema das mães, né? Ainda mais na pandemia. A pandemia deixou muito claro pra gente o quanto uma rede de apoio é importante. E quando a gente fala em rede de apoio, às vezes a gente pensa em parente, em pessoas próximas, mas a gente tem que considerar a rede de apoio também um grupo como mulheres empreendedoras, por exemplo, sim, né? Que tem tanto ali mulheres que podem auxiliá-la com o cuidado desses filhos, que às vezes ali pode ter mães que empreendem cuidando de crianças, por exemplo, né? Também através do trabalho dela, de serem parceiras, né, de facilitar às vezes o processo dela. Vamos supor que ela trabalha com algo artesanal, às vezes tem ali no grupo uma mãe que tem um trabalho correlato ao dela, que pode ajudá-la, por exemplo, fazer uma papelaria para ela embalar o bolo, né, alguma coisa assim. Então, essas parcerias são fundamentais, né? Agora, a questão de novo, né, vou bater nessa tecla, da rotina, porque assim, ainda mais se você tem as crianças dentro de casa e você tem lá o teu trabalho também dentro de casa, quanto mais organizada for a rotina dessas crianças e a sua, melhor você consegue estruturar tudo. Então, se tem um meio período que eles têm uma escolinha ou alguém que fique, ok. Se ainda são muito pequenos que não vão para creche nem nada, então precisa pensar que se essa criança tem uma rotina, por exemplo, de soneca bem estruturada, de alimentação, né, o tempo que a criança brinca, aquele tempo que ela está mais tranquila, a mãe vai encaixando nesses intervalos o tempo que ela vai ter disponível para trabalhar. Né? Eu falo assim, deixar sempre a limpeza da casa para um dia único, estabelecer às vezes um dia só para fazer o grosso da casa, se você não tem mesmo uma ajuda, né? E deixar os outros dias para o trabalho, porque se você fica assim, vem, cata o lixo, aí faz alguma coisinha, aí pega a criança, aí, você faz um monte de coisas e não faz nada. Aí você chega no final do dia com a sensação de que não produziu, né? Então, organização. As mulheres empreendedoras têm planners que podem ajudar essa mãe. É verdade. Por isso que, às vezes, estar num grupo como esse enriquece demais e favorece, né, possibilita essa mãe de otimizar o tempo dela e o trabalho dela e gerar mais renda, né? Isso mesmo. Então, gente, eu quero agradecer as dicas que a Renata Martins deu para a gente, psicóloga. Os contatos dela vão estar aqui embaixo para você estar olhando aí, acompanhando, seguindo ela no Instagram, né? Segue ela. E obrigada, Rê, pela tua contribuição aqui com a gente. E nós vamos chamá-la em outras oportunidades aqui para trazer mais dicas para nós. Obrigada, Rê. Eu que agradeço, Poli. Muito obrigada pela oportunidade. As mãezinhas que precisarem de ajuda podem recorrer tanto ao grupo quanto a mim, que eu também ajudo vocês a se organizarem aí com isso. E fico à disposição para quando você precisar. Obrigada.